Boa noite. Está começando mais um programa Personalidades. O nosso homenageado de hoje se chama José Aparecido de Almeida Prata. Com este nome, muita gente desconhece, não sabe de quem estou falando. Mas se eu disser J Prata, com certeza você já ouviu falar dele. E é aqui na casa do J Prata que nós vamos descobrir algumas histórias como músico, político e radialista. Fique comigo e acompanhe essa história. J Prata é natural de Poços e vem de uma família de 6 irmãos. O filho de dentista começou a trabalhar muito cedo, aos 9 anos de idade. Na adolescência, exerceu diversas funções para ajudar no sustento da casa, porque o pai se afastou das atividades profissionais, vítima de queimaduras decorrentes a um grave incêndio em seu consultório. Aos 13 anos, o jovem conheceu a música. J Prata, ou Pratinha, simplesmente Prata, como a gente o chama, né? É sempre um prazer. Mas tem uma coisa que me marcou muito quando eu era adolescente, começando a aprender a tocar violão, o meu irmão me convidou para ir até a casa do Prata para vê-lo tocar. Foi uma coisa bacana demais que eu fiquei encantado, porque eu nunca tinha visto assim, de perto uma guitarra de verdade. E o Prata, como sempre, né, detonando a guitarra, tocando, barbaridade, eu fiquei simplesmente assim maravilhado e muito empolgado. Eu acho que o Prata nem sabe disso, mas ele foi uma pessoa que me trouxe muita motivação para mexer com música, com guitarra principalmente. Na década de 60, J Prata começou a dedilhar as primeiras notas musicais no violão, período da formação da dupla com D'Artagnan Viotti. Os dois começaram as apresentações nas rádios Cultura e Difusora e em cidades do interior de Minas e São Paulo. Era uma dupla que tocava assim, baladas, rocks, com solos de violão instrumental. Aí partimos depois para o primeiro conjunto musical, que foi Os Metralhas, e começamos ali no auditório de Arena João Saad, da nossa tradicional Rádio Cultura de Poços de Caldas. J Prata reuniu alguns amigos e formou o primeiro conjunto musical, Os Metralhas, que mais tarde se tornou MA5. Dessa geração privilegiada de músicos, eu diria o seguinte, que tudo começou com ele, né, com J Prata, né? O Pratinha, ele fazia a dupla com D'Artagnan Viotti, eles tocavam uma linha musical instrumental que era muito usado na época, que eram banda como Shadows, como Ventures, americana, e aqui no Brasil o Jet Black. Então eles faziam essa música instrumental e foi ali que tudo começou. E a gente veio seguindo atrás, né? Depois tocando com ele no MA5 e tocamos praticamente no Brasil todo, fizemos várias apresentações em televisão. E depois eu continuei minha carreira musical, né, junto com outros elementos e tal, mas a gente nunca pode deixar de lembrar dessa fase, né, que foi realmente uma fase incentivadora musicalmente falando. Formamos o MA5, que era os nossos companheiros que estiveram aqui agora, o Chinelo, o Lourinho, o William, o Josimar, que era o nosso maestro. Uma convivência muito boa. Que éramos todos amigos, que somos até hoje, né, como você pode notar. E através daquela boa convivência veio então a parte, somado com a parte musical, músicos competentes como Lourinho, né, Chinelo, Josimar, que é o Josimar Agno Pereira, que hoje é advogado, o Adalberto, que é o Rato, que era o nosso pistonista, veio a falecer cedo, o Luiz, que é o porrete, na bateria. E assim fomos e tocamos aí muito no estado de São Paulo, chegamos a tocar em centenas de cidades, tocamos em 5 estados brasileiros. E foi, até que um foi casando, o outro foi estudando para fora, que na época não tinha ainda
as faculdades aqui em Poços de Caldas. Assim foi dissolvendo o conjunto. O conjunto MA5 chegou a se apresentar na TV Tupi nos programas Almoço com as Estrelas e o Clube dos Artistas. O grupo foi homenageado pela Câmara de Poços pela divulgação da cidade no país. E ele já fazia música, coisa que a gente se interessava na época em fazer, e ele era, a gente considerava ele como ídolo da gente. E ele, junto com o D'Artagnan, que começaram tudo na época, né? E depois a gente teve o privilégio e o orgulho também de tocar junto com ele na época do MA5, quando eu tive a oportunidade de participar da banda e a gente correu bastante lugares aí tocando junto e foi um privilégio muito grande tocar junto com ele. Eu tive, né, o privilégio de poder tocar com o Prata. O Prata era até então um ídolo, né, fazendo parte das bandas da época aqui em Poços de Caldas, que era a banda Os Metralhas, que na época a gente chamava de Conjunto. E logo depois acabou esse grupo, né, dos Metralhas, aí foi formado o grupo MA5, do qual o Prata fazia parte também, e eu ia nas apresentações dele. E, posteriormente, né, a gente acabou até fazendo uma banda e tocando junto, que foi o Traveling Band. E o Prata é aquela pessoa assim muito, muito maravilhosa, sempre divertido, um ser humano inigualável. E é sempre para a gente, né, um motivo de muita satisfação falar do J. Prata. Um companheiro, um amigo, eu diria assim até um irmão mais velho, que a gente carrega no coração. E o meu desejo, quer dizer, é que o Prata continue convivendo com a gente, trazendo sempre esse astral maravilhoso que só ele tem, e que Deus o abençoe. Em 1969, J. Prata se casou com Maria Tereza Matavelli. Da união do casal nasceu Verusca e nasceram os netos Guilherme e Gustavo. Então é uma média de 25 anos que eu conheço o Prata, né? E que eu tenho a falar do meu sogro, um sogro nota 10, é um exemplo de sogro que eu tenho mesmo, sabe? Sempre me respeitou muito, me considerou muito, então eu só tenho a falar bem do meu sogro mesmo, sabe? Então, é um avô que teve muito presente, assim, na minha criação. Todo domingo, assim, pelo menos, a gente vem almoçar, todo mundo aqui, a nossa família inteira unida. Ele brincava muito com a gente jogava bola nessa sala aqui que a gente está gravando até. Aí eu fui crescendo e tal, hoje acho que não dá para jogar bola na sala mais, mas a gente jogava. Me levou para andar de bicicleta aqui na Praça São Benedito, aqui embaixo, sempre teve muito presente. E é uma pessoa assim que, quanto mais perto dele eu puder ficar, eu vou tentar, porque é uma pessoa muito importante na minha vida. Fico aqui com ele de segunda a sexta, que eu sempre almoço aqui na minha avó, de segunda a sexta. E geralmente eu passo quase o meu dia inteiro aqui, né? Então meu avô, ele sempre tá com a gente aqui, desde pequeno, ele sempre ajudou a gente, criou eu e meu irmão, no caso. E sempre esteve aqui, brincou com a gente, jogava futebol de botão com a gente, futebol dentro das salas, sempre... É um avô presente. E brincalhão, e dá conselho, e ajuda bastante a gente. Que ligo porque eu tô sempre atarefado ali na faculdade, tem muito trabalho, muita coisa para fazer, é o dia inteiro corrido, que é um curso integral. Então, não é sempre que eu tô podendo ligar e tal, mas sempre quando posso ligo e tal, sempre acontece isso. Que meu avô sempre jogou videogame com a gente, né, desde pequeno. Aí teve uma vez que a gente fez um campeonato, no caso eu, meu irmão e ele, eu acho que talvez um primo nosso, e que ele comprou até troféu, medalha, para o vencedor desse campeonato de videogame, no caso. E hoje nós estamos homenageando J. Prata, que foi político e foi um dos maiores radialistas no rádio de Poços de Caldas. Não saia daí que o Personalidades volta já. Voltamos com o programa Personalidades. Hoje nós estamos homenageando José Aparecido de Almeida Prata, o J. Prata, que foi político e foi um dos maiores locutores de rádio de todos os tempos na cidade.
J. Prata se filiou ao partido do PMDB Jovem e exerceu o mandato de vereador por 6 anos. J. Prata e mais alguns jovens naquela época, nós militávamos no PMDB Jovem e enfrentávamos tudo aquilo que acontecia em Poços de Caldas, principalmente no que dizia respeito às questões da ditadura. Então, os nossos comícios, os nossos discursos eram sempre voltados a favor do povo brasileiro e a favor da liberdade. O J. Prata sempre se pautou como um dos defensores da liberdade e da democracia. Então, eu tenho um orgulho de estar participando nesse seu programa, falar de um grande amigo e, sobretudo, de um grande brasileiro. Porque J. Prata, também na luta contra a ditadura, foi ponto fundamental. E eu me recordo, se me permite, num comício, onde nós éramos pautados por alguns dirigentes e o J. Prata estava discursando quando alguém o cutucou ou puxou a sua blusa para que ele pudesse parar de falar. Ele virou para trás, virou para o povo e disse: estão querendo calar a minha voz, mas a minha voz não cala, é em defesa de vocês que eu sou candidato a vereador. E foi eleito vereador e foi um bom vereador, um excelente vereador. Em 83, então, eu ocupei uma cadeira de vereador pelo PMDB e fiquei até 1988, porque eram 4 anos como é agora, mas para coincidir com uma eleição, que eu não me recordo do momento se era para deputado, aí prolongou-se para 6 anos. Depois você não quis saber mais? Não, depois não. Já não gostou da experiência? É muito desgastante, né? E vai indo e vai ficando até doente aquilo lá. A turma fala que a turma às vezes gosta de criticar vereadores, né? Eu vejo até a atual Câmara, que tem excelentes vereadores, mas dá um desgaste muito grande na vida da gente. Cobrança muito grande? Muito grande, as cobranças. E aí vem o desgaste. Então, resolvi, abandonar de vez. Prata sempre foi amigo, uma pessoa que a gente tem até como um irmão, graças à amizade que a gente tem há muito tempo. Nós sempre nos demos muito bem e essa nossa amizade levou, além desses projetos profissionais de trabalho, levou para que a gente fosse realizar trabalhos também na Rádio Difusora e depois trabalho político dentro do PMDB, quando o Prata conseguiu se eleger vereador em 82 e fez um grande trabalho como vereador aqui em Poços de Caldas, sendo reconhecido pela população e recebendo aí diversos diplomas de honra ao mérito por serviços prestados em Poços de Caldas. Quando ele foi vereador, eu era secretário da prefeitura. Aí, novamente, nós tivemos em várias oportunidades juntos. E eu pude observar que o J. Prata era sempre a mesma pessoa, no que diz respeito ao seu empenho naquilo que ele fazia e também na magnanimidade do seu coração. É por isso que eu fiquei um grande amigo dele, exatamente por isso. Porque as pessoas de bom coração sempre nos atraem. J. Prata queria ir mais longe e ouvir os anseios da sociedade e entrou para o rádio. O radialista foi a voz do povo através das ondas do rádio por vários anos e liderou um dos programas de maior audiência na cidade, o Plantão de Polícia. Eram programas de uma super audiência e sempre visando, o bem-estar do próximo. Isso aí é uma coisa que é uma marca do Prata. Meu amigo saudoso Sebastião Pinto Filho, que era gerente do Diário de Poços de Caldas, me convidou para que eu trabalhasse no Diário. Aí passei a escrever para o Diário de Poços de Caldas, Monsenhor Trajano Barroco, e o Sebastião Pinto era também o gerente da Rádio Difusora. Aí fomos para a Rádio Difusora, o Oswaldo Costa e eu, entramos na equipe de esportes e logo eu passei a comandar 3 programas na rádio, que era o Show da Cidade, que era feito na parte da manhã, das 8 ao meio-dia, depois o Plantão Policial, e aos domingos, Sueli Dorna e eu apresentávamos o Sertão Canta na Cidade, que fazíamos do estúdio e também ao vivo dos bairros,
com artistas profissionais e amadores, com ingresso livre para o público. Jota Prata colaborou como colunista em alguns jornais impressos do município. Sua atuação na imprensa foi reconhecida com o título de melhor repórter em 82 pela Tribuna Sul-Mineira, diploma de benemérito da Polícia Militar de Minas Gerais. Jota Prata entrevistou grandes personalidades, incluindo 6 presidentes da República. Foi o João Batista Figueiredo, depois o Lula, em 1900, e eu não posso precisar muito bem, mas talvez 78, por aí. O Lula era apenas o presidente do sindicato. Entrevistei o Lula, que, aliás, naquela época, muita gente tinha medo de fazer entrevista, porque era ditadura. Então, numa oportunidade que estávamos, Vitor de Carvalho, o Antônio Carlos Viviani, o Cacalo e eu, nós estávamos ali próximo à emissora da Praça Pedro Sanches e vimos o Lula. Conversando com ele, fomos ao Bar ao Ponto, comemos uma pizza, e eu fiz a entrevista com o Lula, porque muita gente tinha medo, né? Que aliás, nunca me deu problema a ditadura, mas muita gente tinha medo. Entrevistei o Aureliano Chaves, que foi vice-presidente da República, mas ocupou a cadeira por uma certa época. Entrevistei o Collor, Fernando Henrique Cardoso, nosso saudoso Tancredo Neves, e por aí. E muitos governadores, então, graças a Deus, tive essa oportunidade. A nossa homenagem pôde proporcionar ao Jota Prata a reunião dos verdadeiros amigos que ele fez ao longo da vida. Com tantas experiências que viveu, Jota Prata não se arrepende de nada. Na política, ele acompanha de longe. No rádio, ele se tornou apenas ouvinte. E na televisão, é um mero telespectador. Mas tudo na vida da gente, conforme você vai prosseguindo muitos anos, ao invés de prazer, aí depois passa a ser mesmo um desgaste para a gente. Uma obrigação. E como a gente também deve abrir o caminho para os mais jovens que vêm por aí, é porque a gente vai perdendo o pique também. Então, hoje eu prefiro ficar sentado no sofá e vendo vocês aí. Quero desejar ao Pratão tudo de bom, ele que ele possa ainda ensinar nós, certo? Fazer alguma coisa que você vem fazendo, pelos músicos, né? Certo? E mais uma vez, parabéns. Que Deus continue te abençoando, a você e a sua família. Eu gostaria de dizer ao Prata que, acima de tudo, eu prefiro dizer que ele é mais meu amigo do que tudo, né? E eu, da mesma forma, eu sou muito amigo dele, agradeço pela amizade desses anos todos, quer dizer, mais de 40 anos de amizade, e desejar a ele muita saúde, a ele, a família dele, e que a nossa amizade se perpetue. Ele se dá muito para as pessoas, ele não guarda nada para ele, ele sempre foi uma pessoa muito aberta e sempre pronto a ajudar todo mundo. E eu gostaria de destacar isso, porque ele conseguiu fazer uma amizade com muitas pessoas, sempre se dando muito, e não medindo esforço para ajudar as pessoas, né? Muito sensível, é um amigo que a gente tem, uma pessoa que se preocupa muito com os outros, né? E isso o diferencia dos outros amigos que a gente tem. Gosto de você, Ludmila, por ter lembrado de fazer essa homenagem ao Jota Prata. Manda uma mensagem para ele. Eu gostaria de mandar um abraço de irmão ao Jota Prata e desejar a ele e a toda a família dele felicidades, que eles tenham muita saúde e continue essa família bonita que sempre nos apresenta. Que, em virtude das suas qualidades,
ele merece sempre o nosso apreço, né? E principalmente a atenção que esse programa famoso também dispensa a ele. Porque são essas pessoas que, no meu ponto de vista, devem ser mostradas para a população, inclusive para servir de exemplo, porque eles colocam, acima de qualquer preocupação, Poços de Caldas, né? Vô, quero te agradecer por estar presente comigo sempre que possível. Quero agradecer ao senhor por ter ajudado na minha criação e que o senhor continue muito tempo comigo, que a gente possa estar junto e viver muita coisa junto ainda. Os momentos que você esteve presente com a gente nas reuniões de família e você sempre foi muito bacana com a gente e eu queria te parabenizar por isso. De muitos anos de vida junto com a gente aí, dando alegria pra gente, pros meus filhos que são seus netos, né? Então o que eu tenho é só parabenizar mesmo, senhor. Por tudo que você já fez para mim, pelo que vai continuar fazendo, pela influência musical que você me deu de presente, né? Coisa assim que você era o meu ídolo e continua sendo. Um beijo grande para você. Tchau, tchau. E a gente fica por aqui. Se você tem a sua sugestão, mande pra gente pelo personalidades@pocosnet.com.br ou pelo nosso telefone 3721-6955. E eu aguardo a sua participação. Por hoje é só, um forte abraço para você e até a semana que vem. E para finalizar o programa, né, Personalidade, a gente vai conjuntamente fazer uma homenagem ao nosso grande amigo Prata, cantando alguma coisa da época das bandas que nós tivemos. Vida longa ao J Prata e ao programa Personalidade. Vamos juntos!